Jesus vai se dirigir àquelas famosas e conhecidas igrejas da Ásia, as 7 igrejas, né? E ele vai fazer isso utilizando os recursos com que ele tinha aparecido para João no capítulo 1. Lá falando das 7 estrelas, que eram os anjos das igrejas, dos 7 candeeiros, que eram as 7 igrejas. Ele vai usando toda essa figura de linguagem da revelação para fazer algumas reafirmações e às vezes até para fazer algumas ironias e alguns sarcasmos, né? Porque se tem uma coisa que o nosso Deus ele é um Deus muito grave naquilo que ele fala. Ele é amoroso, mas o amor dele abarca toda a nossa humanidade, incluindo a nossa teimosia, incluindo a nossa jocosidade, a nossa capacidade de brincar com a realidade, de gentilmente zombar do que ele nos faz. Ele também zomba da gente, mas não é no sentido da revanche, não. Eles vão ser engraçadinho, entendeu a linguagem do graceiro? Então vamos gracejar. Quem sabe assim você entendeu alguma coisa? Nós vemos muito isso na linguagem dos profetas e, no final das contas, o Apocalipse é um livro profético no Novo Testamento, nesse sentido, né, que Deus visitou o velhinho João e apareceu para ele glorificado e de forma bem simbólica, cumprindo de maneira mais ostensiva aquilo que ele falou, que vossos velhos sonharão. Que os velhos, aqueles aos quais a gente achava que não iria sobrar projetos, não iria nem ter projetos mais, não, os velhos vão sonhar. E o João chegou bem velhinho aqui, exilado na ilha de Patmos. É interessante que os estudiosos do livro de Apocalipse chegam e falam que os originais é uma coisa assim, de alguém que estava com sono escrevendo, porque estava escrevendo em visões, né? E Deus mandou ele escrever e anotar, e ele escreveu. E ele chega aqui, não vamos ler as 7 igrejas, podem ficar tranquilos, mas nós queríamos ler as 2 primeiras igrejas. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, ele tinha falado no capítulo 1 que as estrelas eram as lideranças que representavam a cultura daquele local, que ele vai chamar de anjo, né? Então, eu tenho na mão esses anjos. E anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, no caso aqui. Conheço as tuas obras, ele vai dizer para a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. E puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e te moverei do seu lugar, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá
dano da segunda morte. Bom, então nós estamos aqui diante de 2 das 7 igrejas. E o que a gente vê aí é Jesus glorificado mandou João enviar cartas aos anjos dessas 7 igrejas, e ele fez ressalva a 5 igrejas e elogiou 2. Uma delas é Esmirna, a outra foi Filadélfia. Mas eu achei legal essa ordem de Jesus colocar Éfeso e depois Esmirna, porque a gente poderia fazer aqui 1 milhão de estudos, tem muita coisa maravilhosa, tanto escrita quanto falada sobre as igrejas do Apocalipse. Eu não pretendo aqui no domingo à noite esgotar o assunto. O que a gente vai fazer aqui hoje é pensar numa palavra de Deus para nós aqui e agora, né? Então isso não pode ser tomado também como um catecismo, não, é uma palavra de Deus aqui e agora. E o que a palavra de Deus aqui e agora quer nos chamar a atenção é para essas 2 dinâmicas, né? De a gente ser igreja de Éfeso ou a gente ser igreja de Esmirna. De a gente ter uma igreja, ou seja no sentido eclesiástico, né? Porque ele fala assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo, eu estou falando aqui para Éfeso, mas é para todo mundo. Então a gente como igreja, como eclésia, como um grupo que está reunido, a gente pode se posicionar na terra como Éfeso ou como Esmirna. E do ponto de vista pessoal também, nós podemos existencialmente ser Éfeso ou Esmirna. E quando a gente fala de existencial, estou falando daquilo que abarca aquilo que você é. O que nós somos? Do ponto de vista da biologia, nós somos animais, todo mundo aqui é mamífero, todo mundo aqui tem tudo o que o mamífero tem. Nascemos, crescemos, temos capacidade reprodutiva, estamos envelhecendo e vamos morrer. Você pode escolher se você vai morrer gaga ou se vai morrer jovem. Aí você não sabe qual é a alternativa melhor. Mas nós, como qualquer ser da natureza, nós somos animais. Isso está lá no Eclesiástico. Por outro lado também, nós temos algumas características humanas. Nós temos pelo menos consciência de que nós temos intelecto, vontade, emoções. Então existem coisas que a gente faz parte da natureza humana, a ponto do Tiago falar assim, aquele que não anda com Jesus acaba se afundando naquela sabedoria que é carnal, animal, demoníaca. Você vai evoluindo, né? Você vai ficando com a esperteza do animal, você vai ficando preocupado com a autoridade, como o macaco na ordem de macacos. Você vai ficando preocupado em fazer xixi no poste, como o cachorro faz por instinto. E a gente vai vendo que os seres humanos eles têm uma tendência de tratarem uns aos outros assim. Você tem, no nível macro, gente que está lá na política sugando tudo que é nosso, mas no nível micro você tem aquele marido que suga a alma da mulher. Você tem aquele juiz que suga a alma da mulher que foi batizada com uma coisa nojenta de um cara pela 16ª vez, né? São poderes que Tiago vai dizer, isso é sabedoria animal, quer dizer, carnal, animal, demoníaca, é sempre nessa gradação. Começa com a sabedoria carnal, o mundo das espertezas, eu tenho que me manter. Animal no sentido de que você perde a consciência e vai agindo só pelos instintos, e demoníaco porque o diabo sempre vai fazer parceria com quem renuncia à vida nova que Deus nos deu. Então, quando a gente fala de existencial, é nesse sentido, que nós temos algumas coisas que nós somos e a outra parte a gente construiu, né? Tanto é que todo mundo aqui tem um par de olhos, um par de narinas, todo mundo aqui tem cabelo, mas cada um tem uma coloração, um estilo diferente. É isso que a gente chama de existencial, que o sol nasce para todos, mas parte disso, de como você vai tomar o sol, em quanto tempo, né? O Sartre vai dizer, ou talvez o Soren Kierkegaard, que só tem uma coisa que não tem jeito de a gente fazer, deixar de escolher. Mesmo você estando numa prisão, enclausurado, você pode não ter a chance de escolher 90% das coisas da sua vida.
mas ainda vai ter alguma porcentagemzinha que tem como escolher. Eu estava vendo até a entrevista da ex-presidente Dilma ontem, ela deu uma entrevista recente aí naquele programa da Mariana, e eles começaram a questionar, mas você não chora? No dia do seu impeachment, o presidente Lula se derreteu todo e você não chorou? Ela falou assim, pois é, o fato de eu não chorar não significa que eu não tenho emoções. E ela falou, e também o impeachment não foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, a pior coisa foram os quase 3 anos que ela passou sendo torturada, né? Então, e você não chorou naquela situação? Não. Por quê? Porque eu pensava em cada 10 minutos, o que eu ia fazer para sobreviver a cada 10 minutos. Eu me preparava para sobreviver a cada 10 minutos. E mesmo ela sendo torturada, ela escolheu planejar a sua vida em cada 10 minutos, em todos os dias de tortura, né? Tá aí na internet, para quem quiser ver depois, é muito interessante, até para você chorar assim, olha o que a gente fez, tiramos essa mulher, que a gente achava que era burra, porque conseguiram construir essa imagem dela, né? Então, a existencialidade tem a ver com isso, que a gente escolhe uma parte disso. E a gente pode, na existência, como pessoas, como indivíduos aqui reunidos, a gente pode ser Éfeso ou Esmirna. E a igreja de Éfeso, se você for lá no livro de Atos, você vai ver que ela é uma igreja que já vinha bem estruturada, né? Foi lá onde Paulo começou os primeiros trabalhos. É o que tudo indica, João era bispo de Éfeso, né? E era uma igreja aguerrida, uma igreja que tinha história, uma igreja que tinha tradição. O Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 90, 100, ano Domini, ou seja, uns 70 anos depois que Cristo foi embora. E aí, a igreja de Éfeso já estava bem firmada. E aí o Senhor chega para essa igreja e tece uma série de elogios para ela. Uma série de elogios que é importante a gente chegar aqui e ler novamente, porque ele chega para a igreja de Éfeso no capítulo 2, e aí a gente avalia Éfeso pensando em cada um de nós. 2, versículo 2, ele diz, olha, conheço as tuas obras. E eu estou dizendo que Jesus ele vai sendo irônico nas palavras dele, porque obras é uma coisa que Deus conhece. Deus sabe o que é a gente quando a gente está realizando o bem e o mal. Então ele conhece. Conheço as tuas obras, sei da sua fama, sei do seu zelo, ele está falando que conhece. E está dizendo assim, humanamente falando, vocês são pessoas de muita qualidade, vocês são pessoas guerreiras, vocês são pessoas determinadas que sabem o que querem. Né? Quantos Éfesos nós temos aqui sentados no nosso meio? Ele fala, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, porque a gente sempre se divide em pessoas que são muito batalhadoras ou inconstantes, ou pessoas que são devagar e perseveram. E a igreja de Éfeso, não, a igreja de Éfeso representava aquele tipo de igreja, de comunidade, que elas laboravam, elas trabalhavam, e ao mesmo tempo eles eram perseverantes, era gente que não parava de trabalhar, era gente de visão, era gente que tinha precisão, olhar clínico em tudo que eles faziam. E aí ele fala, uma das características desse labor, dessa perseverança, é que eles se tornaram pessoas determinadas contra a maldade, que eles falam, não pode suportar homens maus. Que a gente até fica pensando se isso era de fato um elogio, eu só estou dizendo, eu conheço isso aí. Vocês são gente esforçada, vocês são gente que sabe o que quer, vocês não podem suportar homens maus. Por que eu sinto uma energia irônica aí? Porque Jesus chega e fala assim, não resistais ao perverso. Ele disse lá no Sermão do Monte. E ele chega para um monte de crente maduro, de crente experimentado, de crente estudado, de crente que teve paz para viver, e fala para eles, vocês não suportam pessoas más, vocês são aguerridos, vocês são gente boa. Só falta perguntar para mim, o que mais falta, Senhor, para herdar o reino de Deus, como o John Henrico fez? Né? Mas ele está aqui dizendo, eu conheço essa de vocês, vocês não podem suportar homens maus. E que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Vocês, além de vocês suportarem mal, vocês sabem investigar. Vão até o fim e descobrem, ó, tá vendo? E tem coisa errada. Né?
E tens perseverança. Ele vai de novo, né? Ele falou lá atrás que de perseverança, repete que perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Quer dizer, é gente que batalhou na pesquisa, na vivência, na ética, e perseveraram, não esmoreceram, e fizeram isso tudo por causa do nome de Jesus. Porque, como eu vi um pastor falando aí na internet essa semana, olha, eu sou pastor, fui pastor há não sei quantos anos na igreja batista do fulano de tal, e depois eu sou pastor não sei aonde na igreja tal, e olha, até onde eu sei, eu nunca envergonhei o nome do Senhor. Falei, eita, igreja de Éfeso, não te deixasse esmorecer. Aí Jesus fala, olha, isso é tudo muito legal. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí, a gente sempre pega essa palavra e já faz ela virar uma palavra, uma música romântica, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. A gente já quer cantar o primeiro amor. Mas, na verdade, o que é primeiro amor? Puxa, com um currículo desse de santidade, Jesus também é implicante, né? Chega a igreja de Éfeso igual um Caim com um sacrifício perfeito, e ele fala assim, conheço, estou de olho, estou ligado, estou sabendo quem você é. E não tem nada contra isso não, isso é muito bonito. O fruto da terra, perseverança, fizeram tudo por amor ao meu nome, ou até baseado nas minhas palavras. Vocês são pessoas fundamentadas. Olha, eu resisto o mal, o que vale é o que está escrito. Está na palavra, não vem negociar comigo não. E geralmente vocês até se dão bem nessas investigações. Só tem um detalhe. Só um detalhezinho. Vocês abandonaram o primeiro amor. Mas quando a gente fala em abandonar o primeiro amor, a gente já pensa num ato imediato, né? Você pegou assim, não. É porque você vai ficando tão expert, você vai ficando tão amadurecido, tão fiel a Deus, ficando tão fiel a Deus que se esquece de uma coisa que Jesus falou. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverem desamor uns aos outros. Os salmos, ou até a lei de Moisés, ou Jesus quando falava com os escribas e fariseus, ele falava assim, quais são os mandamentos mais importantes? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, na vertical, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São os mandamentos mais importantes. O resto tem a ver com isso tudo. Mas Jesus, quando ele estava para ser crucificado, ele tirou esse negócio de vertical ou horizontal. Ele falou, é só uma coisa. É só uma coisa. Porque quem ama a Deus, o João vai explicitar isso. Como é que você diz eu amo a Deus que você não vê, se você não consegue amar o irmão ou irmã que você vê? Ele fala, só tem um jeito de amar a Deus, é amando aos irmãos. Então o mandamento, a lei, a palavra, tudo que você for pregar, se resume nisso, que é a gente ter de amarmos uns aos outros. Mas o problema é que a gente vai fazendo isso na presença do Senhor, porque senão a gente até começa também a idolatrar ou idolatrizar o amor uns aos outros. Aí Deus acaba deixando de existir e você vai ficando por aqui. Só que da perspectiva da igreja de Éfeso, o que acontece? Você vai bem aos pouquinhos abandonando o primeiro amor, que tem a ver exatamente com esse amar uns aos outros, que a gente acha que é amar uns aos outros, é falar, diga para o irmão do seu lado, Jesus te ama. Outro dia eu coloquei lá no meu Face uma engraçada, né? Jesus te ama porque eu não convivo com você. Esse pessoal gosta de falar, ó, Jesus te ama, tá? E eu também. Mas é mais ou menos por aí, porque não é amar uns aos outros, não é falar Jesus te ama e eu também. Amar uns aos outros vai numa radicalidade que a igreja de Éfeso foi vazando fora dela e falou assim, eu não tenho que amar ninguém, porque eu sou perseverante, eu luto, eu tenho discernimento do que aqueles que se dizem apóstolos e não são, temos critérios claros para isso. E outra coisa, Jesus elogia e diz, olha, vocês têm uma coisa que eu gosto, essa eu gosto. Vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas.
E esse Nicolau é uma figura mítica no Apocalipse, mas ele possivelmente foi um dos primeiros expositores ou praticantes daquilo que a Bíblia vai chamar do gnosticismo, né? O que seria o gnosticismo? É aquela história assim, olha, já que você não pode com as suas fraquezas, então vamos socializá-las. O que é socializar a fraqueza? Olha, irmão, todo mundo tem vício, não é verdade? Todo mundo é viciado. Quem não tem um víciozinho? Né? Mas então, vamos ficar preocupados com isso. Não. A gente vamos reunir em Cristo Jesus e vamos formar uma. O que tem? Vamos ficar com essa falsa modéstia, com esse falso moralismo, não? O Senhor nos entende, Ele sabe da nossa fraqueza. Então o Nicolau fez alguma coisa assim. Uma das lendas que pesam sobre ele diz que ele tinha uma mulher que gostava, que era uma mulher, um projeto social, repartir os pobres. Né? E aí, como ele não podia acabar com isso, o que ele fez? Está liberado, gente, está liberado, todo mundo, a carne é fraca mesmo, minha mulher está aí, é um dos mitos que pesam sobre ele. E aí Jesus disse para a igreja de Éfeso, olha, eu odeio esse tipo de ato. Vocês fizeram bem em odiar a doutrina dos nicolaítas, porque uma coisa é você assumir as suas fraquezas e assumir que você não precisa ser hipócrita. E outra coisa é você se entregar a elas. O problema é que o pessoal de Éfeso, com o tempo, o apóstolo Paulo passou por lá, o João foi bispo de Éfeso, eles são pessoas estruturadas, só tinha gente boa. Primeiro tinha um que recebeu a revelação de Jesus como apóstolo Paulo. Depois teve outro que andou com Jesus e morreu de velho, como o apóstolo João. Como que a gente vai dar errado? A gente poderia traduzir isso aqui nos nossos dias, e as igrejas históricas, que são igrejas de Jesus, olha, eu gosto deles, porque até eu, que venho de uma saga, uma chance de conhecer várias questões, eu gosto das igrejas históricas, porque elas são precisas no que elas falam. Eu lembro que uma vez eu li um livro de um teólogo histórico sobre o Espírito Santo, eu lembro que o livro estava todo cheio de interrogações. Aí, uns 7 anos depois, eu fui reler o livro. Eu gosto das interrogações, que maravilha! Quando ele vai falando sobre o Espírito Santo, quando ele vai definindo o que é o batismo com o Espírito Santo, eles são precisos, eles são corretos, não tem como você derrubar a teologia das igrejas chamadas tradicionais, porque elas são verdadeiras. Aí, só que você vai conhecendo a verdade, vai andando com Jesus, conhecendo as suas teorias, vai conhecendo o amor de Deus no sentido teórico, e você vai ficando com medo de praticar, com medo de amar. E Éfeso fez isso. Falou assim, não vem com essas coisas aí de socializar vício, não. Que são coisas diferentes, né? Só para relembrar aqui, por exemplo, de um escândalo evangélico que teve daquela cantora Daniela Araújo. Uma igreja de Éfeso faz o que com a Daniela Araújo? Cospe ela. Sendo que o caso dela era um caso para ser acolhido, porque ela não estava vendendo droga no show. Se ela tem um vício, se ela é isso, aquilo. Ela nunca chegou, irmãos, o que tem? Eu também tenho um víciozinho. Não, ela estava tentando, não deixou de ser compositora, não deixou de exercer os dons que Deus deu para ela. Estava vendo a particularidade, até que o imbecilóide namorado dela expôs a vida íntima dela para os outros. Mas ela não estava no show vendendo droga nem nada. Então ela não é passiva de ser punida. Mas Jesus diria para a igreja de Éfeso, vocês são tão corretos que vocês perderam o primeiro amor. Nesse sentido, vocês têm prazer em expor a sujidade dos outros. Vocês têm tanta raiva da doutrina dos nicolaítas como eu tenho. Só que uma coisa é eu ter raiva da doutrina dos nicolaítas, ou ter ódio para deixar bem claro assim, aquele antropopatismo, né? Tem coisas que Deus abomina, e uma delas é a doutrina dos nicolaítas, que é isso. O que é a doutrina dos nicolaítas? Olha, gente, todo mundo aqui tem a sexualidade mal resolvida mesmo, não é? Aqui nós temos pessoas que têm muitos anos de casada, já não estão rendendo muito, outras estão muitos anos de casada, está rendendo demais, mas o parceiro não está dando conta. Outros estão na juventude, não sabem o que querem. Vamos resolver isso. Estamos aqui no Senhor, que Ele conhece as nossas particularidades, a gente toma um chazinho e começa a glorificar a Deus e a gente se pega. Era isso que acontecia na doutrina dos nicolaítas, que era um
uma mistura de bacanal com carnaval e com culto cananeu. Israel, vocês viram lá no Velho Testamento, chegou nesse ponto de ter garoto de programa no culto. Você vê que não é um exagero da minha parte. As pessoas chegavam para oferecer o sacrifício e iam no rapazinho de programa. E isso é doutrina dos nicolaítas, que é a versão feminina chamada de espírito de Isabel. Deus vai falar com a igreja de Tiatira. Acho que é Tiatira. E é nesse sentido, que uma coisa é a gente fazer isso, já que todo mundo aqui é mal resolvido mesmo, vai todo mundo se resolver, vamos colocar máscara para ter um pouco de isonomia, né? E outra coisa completamente diferente é você ficar procurando situações pessoais para expor as pessoas. Aí Jesus fala, olha, eu odeio a doutrina dos nicolaítas, tanto quanto odeio qualquer igreja que quer expor a vida particular de alguém. Porque Deus é amor, que a Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. Então, o que uma igreja deveria fazer que Éfeso não deu conta de fazer, que é o que Jesus está chamando de abandonar o primeiro amor? Eles foram ficando tão resolvidos, tão acadêmicos, tão teológicos, tão Santo Agostinho evoluindo para Santo Tomás de Aquino. Santo Agostinho é o cara que confessou as suas impurezas humanas. E o São Tomás de Aquino falou assim, tira isso tudo e vamos criar um corpo teológico para a igreja do Senhor. E é maravilhosa a teoria do Tomás de Aquino, é cansativa também. É um esqueleto. Aí ele fala, abandonar o primeiro amor é isso, vocês têm esse conhecimento, e esse conhecimento todo que vocês têm, desumanizou vocês. O conhecimento que vocês têm fez vocês ficarem puristas. Olha, mas como é que a gente vai culpar o Senhor com um monte de pecados no nosso meio? O que Deus abomina é a falsidade, é esse tipo de pergunta, né? Que está colocando uns contra os outros. Ah, mas você já viu aquela irmã como é que ela age? Ah, mas eu não sei. Isso aconteceu até nos dias de Paulo, né? O que aconteceu nos casamentos lá? As mulheres falam assim, Paulo, eu vou ter que separar do meu marido, por quê? Ah, porque eu sou crente, eu sou pura, eu sou habitado pelo Espírito Santo. E meu marido, ele está adorando Diana, rainha dos Efésios. A gente tem que separar dele. Está vendo? Uma coisa é a sua fé, e ainda vem com aquela base bíblica, né? Porque a Bíblia fala que não é para me pôr em julgo desigual com os incrédulos. Quem tem primeiro amor faz as perguntas, o que é julgo desigual com os incrédulos? Aliás, o que é incrédulo? Porque o Paulo vai dizer para ela, não, irmão, separa do seu marido, não. É essa a questão, porque você é crente, não é? Separa não. Caso o descrente, por ignorância religiosa, quiser se apartar, deixa ele ir, mas não casa de novo não, porque ele vai voltar. Se o problema do casamento de vocês é fé, vai voltar. Por isso que naquele contexto, Deus falou para ele, não, se você se separar, se ele for embora, não casa de novo não, porque ali era um problema religioso. Resolvido o problema, o cara ia querer voltar. Aí a igreja de Éfeso já pega aquilo, vamos ver o que a Bíblia fala sobre o divórcio. Essa passagem de Paulo não está falando sobre o divórcio do mundo inteiro, nem do universo inteiro. Está falando de um divórcio que tem a ver com um problema religioso. Porque em outros momentos, ou até no mesmo texto, ele vai falando de outras situações, ele vai falando assim, olha, se você foi chamado num sistema de escravidão, está no regime nazista, joga isso tudo para a conta de Jesus. Agora, se você puder se tornar livre, aproveita a oportunidade, quando a situação não é apenas religiosa, mas a igreja de Éfeso não sabe ver isso, porque não tem primeiro amor. Porque primeiro amor é uma coisa que nos expõe. Você fica com a cara de pecaminoso, você fica com a cara de liberal. O primeiro, olha só, a igreja de Éfeso estava caminhando exatamente para o patamar que os judeus que crucificaram Jesus chegaram. Por que Jesus foi morto? Porque ele não abandonou o primeiro amor. Qual era a fama de Jesus? Amigo de publicanos e meretrizes. Essa não é uma fama boa. Qual é a fama de Jesus? Eis aí um glutão bebedor de vinho. Essa fama não é boa. Porque quem ama vai ficar com fama de beberrão, vai ficar com fama de amigo de quem. Porque quando ele fala, não gente, eu acho que toda corrupção ela tem que ser castigada, mas eu tenho que olhar a corrupção num contexto. Porque sexta-feira agora eu estou indignado com isso. É sexta, cara? É 7 de setembro, é quinta, né? Vai ser lançado um filme da Lava Jato. A igreja de Éfeso. Que lavou só uma parte do jato. Que é assim,
A justiça é para todos. Aí eu estou ironizando no meu Face. A justiça é para todos. Parênteses. Menos para Gilmar Mendes, Aécio Neves, Michel Temer, blá, blá, blá. Eu não quero nem saber desse filme. Mas aí as pessoas que acham que estão defendendo um ladrão de estimação, é porque não fala do Lula, né? É porque perseguiu o Lula. Não. Eu tenho que olhar a coisa no contexto. Porque era assim que Jesus fazia. Olha, nós temos provas. Quer dizer, a igreja de Éfeso conseguiu ser batalhadora, visionária, exata no que fazer, mas não conseguiu olhar certos detalhes, por exemplo, igual aquele de Jesus. Jesus chamou uma mulher não recomendável para evangelizar Samaria. Porque a fama dela é que ela tinha sido casada 5 vezes e o cara que estava com ele era um bolo. A igreja de Éfeso não conseguia suportar isso. Aí Jesus fala, pô, é isso que eu tenho contra vocês, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Porque vocês têm que olhar, têm que saber perguntar por que ela se casou 5 vezes. Que até ela olhava assim para si, né? Chama o teu marido e vem cá, não tem marido. Mas ela se casou 5 vezes, porque ela, na verdade, ela não se casou 5 vezes, ela foi jogada fora de 5 casamentos. Porque mulher bonita em Israel era repudiada, mulher inteligente em Israel era repudiada. Tanto é verdade que se Jesus não conhecesse essas intimidades, ele não ia chamar ela para poder. Alguém fica falando assim, a samaritana tinha vida fácil. É irresponsabilidade você dizer isso de uma pessoa que você não conhece e que Jesus chamou para poder pregar o evangelho de Samaria. Ela não tinha vida fácil, não. Aí, quando Jesus fala, vocês abandonaram o primeiro amor, ele está dizendo isso, olha, vocês ficaram tão corretos que vocês não conseguem mais olhar para a realidade com o amor com o qual eu olho. Olha só, eu gostei das boas obras de vocês. Por que vocês abandonaram o primeiro amor? Por que vocês ficaram tão corretos que está até achando que eu sou o diabo? Porque alguém já começa assim, aí esse cara dando um jeitinho para o mal. Temos que nos levantar contra toda obra da maldade. É verdade. Inclusive, uma das obras da maldade é você não saber escutar o que a outra pessoa está te dizendo. É você tratá-la como um cachorro dos nossos vizinhos aqui atrás. Eles têm um cachorro. O cachorro late o dia inteiro, porque eles estão ausentes. E quando eles chegam, o cachorro late querendo atenção, eles não estão nem aí. E aí, eu estou pensando assim, como é que eu vou fazer para denunciar isso? Porque eu vi outra reportagem outro dia que foram denunciar um caso desse, aí o juiz deu uma ordem para tirar as cordas vocais do cachorro. É só que isso é dos Estados Unidos, que é uma igreja muito correta. Eles são muito lógicos, eles são muito precisos. Né? Então, e ninguém pergunta por que o cachorro está latindo. Aliás, perguntaram, eles responderam, não, porque esse cachorro ele é nosso funcionário. Nossa, ele ganha salário, tem 10%. Ele é nosso funcionário e vigia a casa pra gente. Então você vai perder seu funcionário agora. Mas não, vamos ser simples, vamos ser como igreja de Éfeso, vamos tirar, porque o cachorro vai latir, ninguém vai ouvir, mas as ansiedades, os bichinhos, né? Aí quem abandonou o primeiro amor, faz isso com o outro, trata pior do que os vizinhos estão tratando o cachorro. E você que anda de picuinha de denunciar uma coisa dessa, como Jesus estava de picuinha, uma igreja dessa, com um rabo de pavão desse tamanho, ela tem um porém contra ti que abandonou. Quem abandonar o primeiro amor, quer saber o que está lucro. Que amor da riqueza. Já viram as mães que falam assim para a filha, minha filha, você tem que ser estrategista. Amor não enche barriga, não. É a igreja de Éfeso. Lógica, até correta, prática, mas não tem amor nenhum. E é engraçado quando você vai vendo as pessoas dizendo isso no dia a dia, imagina essas pessoas reunidas como igreja, ou quando você vai virando uma cultura, né? Por isso que Jesus implicou com isso, porque quando o primeiro amor morto vai virando uma cultura, acabou a esperança. Acabou. E aí meu convite a vocês essa noite é que a gente tem que pensar isso no ponto de vista cultural, que a gente está numa cultura assim. Onde é no Brasil que você está encontrando essa igreja de Éfeso? Outro dia eu vi o Congresso de Deões, foi em 2014, tá? Faz tempo. 2014, o Congresso de Deões, eu estava vendo lá, pessoal, as profecias políticas. Que Deus vai levantar muitas mulheres para colocar naquele congresso, e papapá. Eu falei assim, olha, eu não posso negar que Deus esteja falando ali. Mas esse povo está ouvindo o que eles querem ouvir, porque eles já perderam o primeiro amor. Porque eles estavam pensando que Deus ia levantar a psicóloga Marisa Lobo.
que é uma mulher da igreja de Éfeso. Vocês conhecem a psicóloga Maria Zolou? Vou citar o nome dela aqui porque ela é pública, ela fala em público. E minha colega de profissão que me mata de vergonha. Ela é toda correta, ela tem vários livros sobre drogas, ela está numa guerra contra essa pouca vergonha das escolas, que eu não sei onde é que está essa pouca vergonha. Ontem mesmo, acho que o Magno Malta publicou na página social dele. O Magno Malta é um político cristão, um ídolo, né? Que ele guerreou contra essas corrupções das esquerdas, e aí ele colocou lá, porque teve um evento de diversidade sexual numa escola, e eles descobriram que tinha um livro onde estava mostrando sexo grupal entre adolescentes. E é claro que qualquer pessoa de boa fé não concorda com isso, não precisa nem ser crente. O que a gente tem que fazer numa situação dessa? Eu tenho que recolher o livro e punir quem fez isso. Mas o que o pessoal que abandonou o primeiro amor gosta de fazer? Essa semana teve uma mulher, teve um cara que foi preso várias vezes por ficar semeando sêmen no pescoço das mulheres. Essa semana tem aí mais relações de crimes comprovados do Temer. Um tanto de coisa aconteceu essa semana, mas o Magno Malta me posta um livrinho que foi distribuído num negócio de diversidade sexual numa escola. Porque ele tem olho clínico, ele detectou, essa pouca vergonha tem que acabar, e tem mesmo. Agora, ele não coloca isso querendo acabar com a pouca vergonha, ele coloca isso querendo desqualificar toda uma outra coisa que Jesus ensinou a gente a compreender. Porque Jesus chega pra gente e fala assim, olha, se vocês soubessem o que é misericórdia quero e não holocausto, vocês não ficavam condenando inocentes, não. Tem gente safadinha que vai em congresso de escola e distribui livro de sexo grupal, mas a outra quantidade de gente que está ali tentando se entender e você está zombando dele na sua rede social, isso é perder o primeiro amor. Como é que você sabe que Jesus pensa assim? É só você ler os evangelhos. Por que mesmo Jesus era chamado de amigo de publicanos e meretrizes? Porque chovia de meretrizes nos dias de Jesus. Só que elas não eram meretrizes porque elas eram safadas, porque elas tinham pouca vergonha. Elas eram meretrizes porque elas eram mulheres jogadas fora. Vai ler só uma historinha da Elisa Samúdio, aquela menina que foi morta pelo Bruno. Você pode falar o que você quiser dela, mas quando você conhecer a história dela para virar a Elisa Samúdio, você vai querer que o Bruno fique preso a vida dele toda. Porque Deus odeia a doutrina dos nicolaítas. O que é a doutrina dos nicolaítas? É o cara que eu vi hoje à tarde. Ele vai num programa em público, canta a Maísa, é elogiado pelo Silvio Santos, e aí eu descobri hoje que ele está com um programa na Rede TV, protegido pela Sônia Abrão. Jesus está dizendo em Apocalipse que ele odeia esse tipo de coisa. Ele não odeia o rapazinho, mas essa doutrina, meu filho, no Brasil vale a pena você assediar uma mulher. Porque na pior das hipóteses, você vai ganhar um programa de televisão. E a Maísa vai continuar sendo criancinha cretina chata. Mas o menino foi exaltado acima dos querubins. É isso que Jesus chama de doutrina dos nicolaítas. Olha, que tudo é safado mesmo. Se acontece no nível micro, né? Até homens santos de Deus não conseguem dar conta dessa santidade. Isso é muito comum, nós temos poucos machos aqui nesse culto, né? Mas os machos aqui, até ele quando crescer, que está dormindo ali, ele vai descobrir isso, que é inerente. Você tem um problema no casamento. E a mulher com muita propriedade entende que o casamento daquele jeito não dá para continuar. Ela está fazendo isso porque ela ama. Não, desse jeito não. O que o santo homem de Deus faz na mesma hora? Você quer sair? Sai logo. Aí Jesus está dizendo, eu odeio esse tipo de coisa. Por isso que eu fui amigo das meretrizes, porque foram homens bonzinhos como você, cheios do Espírito Santo, que quando estava bonzinho exigia submissão. E aí quando ficou malzinho, vai embora, você que quer ir. Homem bom fala assim, você quer ir, mas eu estou saindo porque eu tenho músculo, eu tenho para onde ir, meu papo é com Jesus. E Jesus está dizendo que ele odeia isso. E olha, ele não está sendo ácido com a igreja de Éfeso, quando ele vai ser ácido com todo mundo aqui que se perceber é fezinho. A igreja de Éfeso vai ficando efesada, vai se deixando se tornar Efésios para ficar Efésios. Tanto
tanta exatidão e justiça própria que vai tendo. Porque Jesus continua sendo irônico. Olha o que ele vai dizer para a igreja de Éfeso aqui. Ó. Ele fala que pede para ela lembrar de onde ela caiu, porque é uma queda que a pessoa não sente. Você acha mesmo que o magro morto algum dia vai achar que ele está caído? Claro que não. Quanto mais ele posta essas coisinhas, mais ele vai ganhando as eleições. Isso para não falar de outros irmãos em Cristo que a gente tem no congresso, que quanto mais porcarias fazem, mais caídos estão. Aí Jesus está dizendo, faz uma forcinha para você, pelo menos, lembrar quando é que começou essa certeza da sua corretice. Porque ele ironiza aqui no versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele fala, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Eu achei legal ele colocar essa frase para essa igreja, porque é bem sugestivo. Uma igreja que fica totalmente correta, ou uma pessoa que se sente totalmente correta, lutando contra o mal, ela está tão correta quanto morta. Aí a saída de Jesus diz o quê? Olha, quem vencer vai se alimentar da árvore da vida. Vai passar a viver. Porque está tão correto que está morto. Você quer coisa mais correta do que o mausoléu? Já foram no cemitério Bonfim, que aliás é lugar de visita internacional. Eu fiz um estágio lá. É lindo demais aquilo ali. Você esquece que aquilo ali é um cemitério. Mas eu lembrava da igreja de Éfeso, olha que coisa mais linda, que pedras caras, como que as famílias pagam caro o cara para ficar limpando a poeirinha da catacumba. Maravilhosamente correto, não tem nenhuma perturbação. Por quê? Porque não tem vida. E a gente faz isso com muita coisa na vida da gente. Do ponto de vista eclesiástico e do ponto de vista também pessoal. Porque do ponto de vista pessoal, você fica... Jesus não está mandando ninguém quebrar barraco. Ninguém virar tática quebrar barraco. Ele está dizendo, olha, não abandonar o primeiro amor é me consultar. É dizer, Jesus, eu não quero ser falso, por isso eu estou te clamando. Porque a gente também, para não ser falso, a gente vira rabugento, porque a igreja de Éfeso é rabugenta, né? Eu conheço algumas pessoas éfesas. Elas são muito corretas para fora. Magno Malta, Marquesiano, são pessoas corretas. Estou falando aqui de figuras públicas. E o que eles fazem é público e eles se defendem em público. Marco Feliciano, olha o que é a igreja de Éfeso. Ele falou assim, foi votar a favor de que o Temer não fosse julgado. E ele falou isso com as palavras. Está lá na rede social para todo mundo ver. Gravado na mídia da Câmara. Ele chega e fala assim, olha, eu acho que o presidente Temer deveria ser julgado, mas só para essa esquerda não voltar ao poder, eu vou votar contra o julgamento dele. Essa é a igreja de Éfeso. Uma mera questão ideológica. Um homem de Deus, pregador, vocacionado, fazendo isso. Aí Jesus fala, Marco Feliciano, lembra-te de onde você caiu, cara, porque eu paguei tanto mico para te transformar num Feliciano, que ganhou tantas pessoas para Jesus, e que agora fica aí, por questão ideológica, tão correto e tão sem vida. Então, Jesus fala, olha, ao vencedor, eu darei de que se alimente da árvore da vida, porque está faltando vida aí. Está muito correto, está muito certo, está lutando contra tantas coisas pelos caminhos que não precisava lutar. Quando foi que Jesus separou alguém para resolver o problema de coração humano pela via da política? Política a gente tem que lutar pela conta de luz, pelo Bolsa Família, sim. Tem umas mentiras que as pessoas acreditam, né? Essa mulherada que faz um filho só para ter Bolsa Família. Olha, se você conhece alguém, é só denunciar. Porque eu conheço outras 30 que precisavam da Bolsa Família como complementação de renda. Mas a gente é tão correto que a gente acha que o correto é tirar a Bolsa Família de todo mundo porque tem uma que faz isso. Quando tem, né? Porque eu até hoje eu não conheço. A taxa tão de fácil. felicidade no Brasil está abaixo do que o normal. Exatamente. E fazer filho é tão fácil nesse Brasil, né? A mulher que faz filho casado se sente sozinha, a que faz filho solteira se sente solitária. É tão fácil, gostoso fazer filho para ganhar a Bolsa Família, que é a miséria de R$90. Não dá nem para comprar um ano. Mas aí o pessoal acredita nisso, espalhado pelo pessoal de Éfeso.
Jesus está dizendo, puxa, vocês podiam transformar a sociedade com obras de amor, né? Com obras de acolhimento. Não, porque depois vão se aproveitar disso. Amor é isso mesmo, é não ter medo de ser aproveitado. Eu fui aproveitado até a cruz, zombaram de mim, colocaram coroa de espinho. Quando eu falei que eu era Deus, deram uma caniçada na minha cara. E quando acharam que já não tinha mais nada para acontecer, me arrancaram meu peito com a lança. Só tem um detalhe, eu ressuscitei. Você está com medo de amar, porque o medo faz papel de trouxa? Quem ama já é o vencedor. Ele dizendo, mas por isso, é isso que eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Estão tão crentes que não conseguem amar. Estão tão crentes que querem botar fogo na sociedade. Aí alguém fala assim, quem não tem primeiro amor, esse cara está sutil, hein? Essa doutrina de demônio que esse cara está falando, ele está ensinando a gente o quê? A acolher vagabundagem. Só quem está morto que não está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Que você tem exemplos de Jesus. A mulher samaritana virou piriguete, porque Jesus a acolheu. Zaqueu continuou roubando, porque Jesus o acolheu. Então, é porque a gente não acredita no amor. E a palavra de Jesus é simples. Arrepende-te. Arrepender é sentido, muda essa mente. Não vos conformeis com este mundo. O mundo é muito prático, porque o mundo é imagem. Nesse momento, quando a gente está aqui reunidos, na graça do Senhor, está acontecendo bilhões de mortes, bilhões de violências, bilhões de loucuras, bilhões de explorações. E Jesus chamou você para fazer alguma mudança, mas só vai fazer essa mudança quem não se conformar com este mundo, quem não se conformar com a aparência. Aí chega para a igreja e diz, Nina, e aí vai pensando aí, qual é a igreja que você quer ser, porque essa aqui foi muito elogiada por Jesus, mas ela tinha uma espinha dorsal que tudo foi demolido ali. Ele está dizendo, eu conheço. Aí ele estava dizendo que as pessoas são tão corretas para fora, mas elas são rabugentas por dentro. Né? Eu tenho gente até na minha família, que são pessoas que acho que vocês prefeririam ver elas pregando que eu. Gente que prega maravilhosamente bem. Mas se você vai falar uma frasinha, não, acho que cada cara tem que dizer, eu quero é que os dois vão para PQP. São pessoas corretas para fora. E aí Jesus chama assim, olha, sepulcros caiados, a igreja de Éfeso, nunca serão pegos, nunca serão contemplados, porque sabem. Tem até aquela estratégia de Éfeso, as avessas, né? Eu já vi um pregador falando na televisão. Eles ficam procurando adultério na minha vida para poder me acusar de alguma coisa. Não, eu não adultero não. Mas até essa confissão de que não adultera é uma confissão de que o primeiro amor já morreu por um simples fator. Ele não adultera porque ele tem uma estratégia ministerial de nunca ser conhecido como alguém que adulterou. Aí ele até não adultera, mas ele vende livro a R$30 e fala que foi oferta. Tem, porém, contra ti que abandonar o primeiro amor. E vai ficar falando mal do outro que adulterou. Nunca mais fez aquilo antes e nunca mais fará depois. Mas esse é um adúltero. Olha aí, ó, doido, maconheiro, adúltero. Ficou doido depois que adulterou. Enquanto isso, ele nunca adulterou, mas é um ladrão, é um mentiroso, é um estrategista empresarial. E Jesus fala, eu odeio a doutrina dos Nicolaitas, porque se tem uma doutrina dos Nicolaitas que está muito entre nós, é essa. Gente, a vida é estratégia. Você acha que eu sou otário? Eu vou falar sério para você, eu dou oferta porque eu tenho expectativa. Já viu os Nicolaitas falando aí nos nossos púlpitos em rede nacional? Eu não... Ó, Jesus falou, na Bíblia está escrito, honra teu pai e tua mãe para que vivas longa vida na terra. Ah, meu filho, só se você não for esperto. Então, a pessoa nem honra o pai e a mãe porque ela honra o pai e a mãe. Ela honra o pai e a mãe para viver mais. Ainda bem que o evangelho é espírito, né? Porque o honrar o pai e a mãe tinha um contexto específico. Na verdade, quem ama a Deus sobre todas as coisas vai honrar o pai e a mãe, até quando eles acham que eles estão sendo honrados. Mas aí os Éfesos da nossa geração têm falado isso. E aí eu queria também, enquanto a gente vai chegando nessas questões gerais, a gente olha para a gente mesmo. Até onde vai a sua correção?
onde você está precisando ser plantado essa árvore da vida, porque está tudo morto aí. Embora seja tudo correto, mas está tudo morto. Aí ele vai para a igreja de Esmina, que já carrega a crise no nome, né? Porque Esmina vem até daquela origem da palavra Smirnoff mesmo, aquela palavra russa. Russa, sei lá, daqueles países ali. Que é produto de prensa, né? Esmina era um lugar que eles exportavam mirra, que era um produto oriundo da prensa. Eles prensavam até sair óleo, perfume, álcool. Daí vem a vodka, Smirnoff. Esmirna. Então, e aí ele vai dizer, olha, vocês são espremidos, né? Só de estar nessa cidade aí de Esmirna, vocês carregam a pressão no nome. Mas ele fala, olha, de Éfeso ele conhecia as obras. Olha, vocês são bons de marketing, conheço tudo. Aí o que ele vai dizer de Esmirna? No versículo 9. 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. Jesus fala assim, vocês são ricos, mas a pobreza de vocês é que é conhecida. Ele fala. E a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha como que uma igreja tem íntima ligação com a outra, porque se de um lado você tem Éfeso com todo esse separamento de perfeição, você tem a igreja de Esmina, que vivia na crise, na prensa, que eram pobres e que ainda eles tinham que suportar no dia a dia uma calúnia injusta, parecida com essa que eu falei aqui para vocês agora. Vocês fiquem lá naquela casa e ouvir aquele cara falando, isso aqui é um safado. O cara quer o quê? Que o Brasil agora vira um bacanal, que esse monte de viado no Congresso? Essa que é a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. E aí a gente poderia ficar aqui a noite inteira pensando nessa frase, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Porque não existe só blasfêmia contra o Espírito Santo, existe blasfêmia contra nós também, que é assim. Primeiro, o cara é visto como crente, visto como judeu. Mas ele blasfema em que sentido? Se você for pegar a história lá da igreja de Esmina, já no livro de Atos, né, ou em Coríntios, todo lugar que o Paulo ia, tinha uma turma de judeu que ia lá desqualificado. Quem então? O Paulo vai vir? O Paulo é o seguinte, Paulo, ele perseguiu os judeus, ele é um traidor, fala umas coisas aí de um Jesus aí que diz que ressuscitou. Você não acredita nesse cara? Não, esse cara é louco. E outra coisa, ele é viúvo. Você dá o que para o viúvo? Então, eram essas fofocas com cara de verdade. Eu vou avisando vocês, não escuta nada que esse Paulo vai falar não, porque ele é um pervertedor das escrituras. Lá em Atos ele chegou a ser chamado de tumultuador do povo, em Éfeso, na igreja de Éfeso. Vamos tirar esses caras da cidade que ele está tumultuando o nosso povo. Hoje seria chamado o quê? Crente de esquerda, sei lá, esquerdopata, alguma coisa assim, está fazendo tumulto. Tudo que esse cara fala dá confusão. Vê se isso é de Deus. Essa é a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Ou seja, eles se dizem judeus, eles têm fama de serem povo de Deus, eles têm fama, eles até congregam na igreja, eles até são políticos que sempre vão ter apoio da igreja. Mas aí eles blasfemam dizendo isso, olha, Jesus, esse cara aí é esquisito. É o Jesus que pode tudo ele vem com um papo de graça aí, que Jesus deixa tudo, Jesus entende tudo, Jesus recebe tudo, o que é uma grande mentira, e Jesus chega e fala assim, mentira não, isso é uma blasfêmia, começa a chegar naquele pezinho assim, ó, eles sabem de que eles estão falando mal, mas eles não querem perder a imagem que eles construíram, eles pagaram preço para chegar até aqui. Aqueles caras que dizem, quem é você que está aí, ó? Antes de você nascer, limpar sua fraldinha, eu já estava aí pregando, você está pensando que você é o quê? Aí Jesus está dizendo, ó, esses são os que se declaram judeus e não são, e você tem que suportar isso tudo, eu conheço isso. E é verdade. Então o que Jesus conhecia de Éfeso? As obras, o ódio da doutrina dos nicolaítas, e aqui ele fala, eu conheço a tribulação, a pobreza, a blasfêmia. E é interessante que Jesus não dá uma solução, a cara de Jesus, né? Ele não dá uma solução palpável, porque a igreja de Éfeso, ela tem soluções palpáveis. Desenvolvemos um método para discernir a doutrina dos nicolaítas.
Outro dia um pastor veio me falar comigo sobre o método para descobrir profecia. Eu não acredito em nenhuma profecia, Deus não fala em nenhuma pessoa, não. Eu falei, mas por que, pastor? Porque imagina a pessoa falando, eis que eu sou o Senhor e te digo. Isso é uma blasfêmia. Essa pessoa está se passando por Deus. Deus é santo. Depois, mas a santidade de Deus implica em que ele disse que ele ia se derramar sobre toda a carne. Como é que Deus não fala nas pessoas? Não, isso é coisa de espírito que invade os outros. Não, as situações têm que ser avaliadas, né? Se Deus fala nas pessoas, fala, ele pode falar em primeira pessoa, em terceira, do jeito que ele quiser falar. Tá? Aí, mas ele tem um método para desenvolver essas coisas, né? E aí ele fala assim, em vez de dar um conselho prático, ele fala, não temos as coisas que tens de sofrer, olha que coisa mais animadora, né? Olha, você é pobre, você é impotente, e você ainda tem que ouvir acusações injustas, mas não fica com, não tenha medo. Não tenha medo das coisas que você tem de sofrer, porque até Jesus ele teve de sofrer. Como é que você serve a Jesus e não vai ter de sofrer? Mas você não sofre porque você gosta de apanhar. Você sofre porque você está servindo a Deus num mundo que é caído, que as pessoas amam as trevas e odeiam quem for acender a luz perto delas. Aí vai dizer, a notícia ficou boa? Não, vai piorar um pouquinho. Você vai ter que sofrer. Tem mais uma coisa. Versículo 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Meu Deus, que Deus é esse? Diria a igreja de Éfeso. Isso foi Deus que falou? Foi não. Deus aparece para você e fala assim, ó, você está muito impotente, você é pobre, eu tenho que suportar a fofoca, eu ainda tenho duas coisinhas para te fazer. Você tem que sofrer isso, e o diabo está repreendido. Palavra da minha vida é só palavra de vitória. Uma das palavras de vitória é essa. O diabo vai encher a sua paciência ainda durante 10 dias. Aqui é um código para dizer assim, vai passar, mas é o diabo. E não queira conhecer o hálito do maligno. Tem gente querendo, Senhor, eu quero ter a experiência que já teve para que eu seja vitorioso. Não precisa nem contar casos mais próximos que eu conheço. Tem uma música que fez sucesso na minha adolescência que falava assim, eu queria ter a fé que teve Jó. Tá chamando? Coisa ruim, né? Eu queria ter a paciência que teve Jó, a fé que teve Abraão, eu queria ter a força de Sansão. Vai ficar assim com a tua cabelo de maravilha. Eu queria ter a mulher de José. Então, não precisa orar porque você sendo igreja de Esmirna na sua existência, você vai chamar a atenção do diabo. Isso não é uma questão de, nossa, eu estou orgulhoso porque é a igreja de Esmirna. Não, você está vivendo a sua vida numa boa. E olha que interessante, porque ele vai dizer assim, a tribulação vai passar, mas ela vai vir, e o diabo vai colocar vocês à prova. Ele fala ainda, olha, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fala, se for preciso morrer, por isso ele amou até a morte de cruz. E qual foi a prática que ele nos deixou antes dele ser crucificado? O último ato dele, ato externo. Pegou uma toalhinha, ajoelhou e lavou os pés dos discípulos, dizendo assim, gente, igreja de Esmirna é isso. Quem trabalha se suja. Suja nos dois sentidos. Se suja porque o caminho é sujo e se suja porque você acabou se misturando na porcaria. Mas o que a gente tem que fazer quando a gente vê a sujeira do outro? É acolher. E dizer, ô gente, eu também sou sujo, eu sei que não sabe. Deixa eu limpar seu pezinho aí. Mas a gente tem que fazer publicidade. Olha a irmãzinha com o dedinho no pé com hematoma. Porque como eu sou igreja de Éfeso, eu não deixo imperfeições aqui, não, entre nós não. Isso não, é para você ajoelhar, deixar, renunciar a toda a sua glória de doutrinas e limpar o pezinho dela. Ele não estava falando daquele ato que algumas igrejas fazem, não. Quer dizer, essa deveria ser uma atitude existencial. Nós somos chamados e convocados para lavarmos os pés uns dos outros. Porque quem está trabalhando se suja e quem está trabalhando enlouquece, pode fazer besteira.
Porque a seara é grande, são poucos trabalhadores e os poucos podem enlouquecer. E aí Jesus está dizendo de gente quebrantada que pode pecar, não está dizendo de gente cínica que nunca vai parar de pecar. Mas a gente faz o contrário, a gente protege os cínicos, lá na rede social e vai vendo como que esses políticos estão sendo protegidos. E a gente expõe o quebrantado. Aí ele fala, olha, ser fiel até a morte se precisar de morrer. E dar-te-ei a coroa da vida. Porque quem crê em mim já passou da morte para a vida. Mas olha só que interessante. As palavras de Jesus para consolar a igreja de Esmirna, elas não têm aparência. Que esperança que você tem num cara que diz que é Jesus, chega para você e fala, ó, eu conheço, você é pobre. E mesmo ele falando bem-aventurados os pobres porque deu o reino de Deus, a gente não gosta de pobre, pobre não gosta de pobre. Pobre rico diabo de pobre. Pobre adora cá contigo, eu tenho horror a pobre. Eles falam, mas você é pobre. Mas é rico. É rico porque eu te confiei todos os tesouros da vida. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidas igrejas de Éfeso, que nem precisam, já tem cacife para fazer isso. E revelaste aos pequeninos, aos pobres, aos que têm pouca força, é o que ele vai dizer. Vocês têm pouca força, vocês estão impotentes. É ruim você se sentir assim, né? Você me puxa, Jesus. Por que a gente sabe que a gente está fazendo o que é correto? A gente não tem visibilidade quando a igreja de Éfeso, mas a gente está fazendo o que é correto, a gente só apanha. E o diabo ainda vai testar mais um pouquinho vocês aqui, atormentar vocês até no culto. Não é para sair fugindo, não. Aguenta que, seja lá que diabice for acontecer, tem data para acabar. Mesmo que a data seja a morte, ele vai dizer. Ser fiel até a morte, se precisar, banque isso até a morte. Como João Batista bancou até a morte. E dar-te a coroa da vida. Então, para a gente não ficar tentado aqui a ficar fazendo viagens a noite inteira, o que eu queria que você pensasse é: qual igreja você é? Não estou convocando ninguém aqui a abandonar o discernimento. A gente tem que odiar a doutrina dos nicolaítas. Mas quando você odeia a doutrina dos nicolaítas e sabe que você é fraco como a igreja de Esmirna, você não vai abrir uma comunidade do bacanal, mas não vai ficar expondo as situações que você sabe que a pessoa está tentando sobreviver àquilo. Você não vai vir com doutrinas a priori. Quais são as nossas doutrinas a priori? Né? A gente está tão correto que a gente perdeu mesmo a compaixão. Uma das coisas que eu vi cristãos se manifestando, na verdade são os cristãos que se manifestam muito assim, né? Que é a igreja de Éfeso. A professora apanhou do aluno. Aí muitos cristãos, incluindo o exímio deputado, o deputado me grava um vídeo, o deputado crente. Ele gravou um vídeo dizendo: eu fui olhar a vida da mulher, ela é fã do Paulo Freire. Meu Deus, qual é o pecado de alguém ser fã do Paulo Freire? Ele conhece o Paulo Freire? Vocês conhecem o Paulo Freire? O Marco Feliciano disse que a mulher mereceu apanhar porque ela é fã do Paulo Freire. Você conhece o Paulo Freire? Quantas pedagogas temos aqui, igreja? Porque ela elogiou a questão de tomar da ovada. Isso. Que é outra coisa da igreja de Éfeso, porque você vai comparar uma ovada com uma surra. Porque a ovada, ela pode ter um tom de agressão, mas ela está mais próxima à vaia do que à violência. Né? Vaia, até Deus vaia. Aliás, tem um provérbio que diz isso, o Salmo diz: o Senhor ri do perverso, ele zomba do perverso. Aquela banda Pingo d'Água, tem até uma musiquinha que eu adoro, que ele fala assim: Deus zomba dos seus inimigos, nesse sentido. Porque Deus nem tem inimigo, não. Deus está zombando porque o cara nem existe, o pó de estrela, e ele está achando que pode sair por aí falando mal de Deus. E o pior, o pozinho só está falando isso porque eu dei vida para ele, um cérebro para ele. Tá? E aí, Deus, onde é que Deus está? Aí Deus zomba, tira Deus. É a ovada.
Porque quando você joga um ovo em alguém, você está querendo matar alguém? Para compensar a maldade que acontece nas galinhas, meu filho, faz alguma coisa que você sabe. E ainda ajudou a hidratar o cabelo. Ainda mais quando se trata de ovo do sistema capitalista, que é um ovo sacanamente produzido, até a galinha se sentiu vingada. E as galinhas botam até sangue junto com os ovos, de tanta sacanagem que as empresas fazem. Aí ele vai me equipar a ovada, que a professora tinha falado para os alunos, com o menino ter quebrado ela toda porque ela pediu. Isso acontece, assim, quase todos os dias eu tenho uma sentença dessa na semana. Não, por favor, põe um livro na carteira, você vai todo educado, e você toma quase uma carteirada na cara. E aí diz que ela favoreceu. Isso é coisa de igreja de Éfeso. Porque você pode se indignar, aliás, quem está no Brasil hoje não se indigna com o que está acontecendo, é a igreja de Éfeso. Que é aquela pessoa assim que está toda lascada, mas tá bom assim. Ficou bom assim? Não tá bom não, mas assim tá bom. Importante é que não tem essas ideias aí desse povo libertário. Jesus, que é Jesus, o que o Marco Feliciano falaria do Deus que ele serve? Porque Jesus, Deus foi louvado, não. João capítulo 2 fala que ele foi lá no templo, olhou aquilo ali. Aí ele saiu na caladinha, ele fabricou um azorrague. Ele não foi lá e pegou, não. Tipo assim, quer doce está guardado. Jesus. Ele assim, ó, ele fabricou um azorrague, aí chegou no templo, e aí ele não queria bater em ninguém, não. O texto nem diz que ele bateu em alguém. Diz que ele derrubou mesas, abriu gaiola, soltou a bicharada e não acertou ninguém. Mas naquele dia ele assinou a sentença de morte dele. Porque quem ama se indigna. Como é que eu vou me indignar com um negócio desse? Com um homem que se diz cristão, que não entende nada e fala assim, eu tenho um projeto de lei, tem que castrar o tarado. Até parece que estupro tem a ver com castração. Você castra o tarado, ele vai matar a mulher de facada na cabeça, porque ele perdeu as bolinhas dele. Mas a igreja de Éfeso é muito lógica, ela é muito cristã. O que é cristão nesse caso? Tem uma crista muito grandona. Não é mais cristão de servir a Jesus, ele tem uma cristona de história, de conhecimento, não sei o que. E aí Jesus falou assim, que isso, gente? Quem ama se indigna. O Deus de vocês foi morto por esses mal entendidos. O diabo vai provar algum de vocês, vai ficar caluniando vocês, vai chamar vocês de doido. Ser fiel até a morte. E aí ele estava perguntando a vocês, qual igreja vocês pertencem dessas duas e quem vocês são dessas duas, para não falar das outras 4. 5, né? Das outras 5. Porque a gente precisa se assumir diante do Senhor. E assumir isso, Senhor, eu não tenho força. Eu não tenho nada. Aliás, isso não é um ato de masoquismo. É um ato de dizer, Senhor, de verdade mesmo, eu não tenho competência humana. Eu me olho assim. Ironicamente, eu sou um psicólogo, lido com muitas vidas, muitas histórias, mas a imagem que eu tenho de mim mesmo é essa. Eu não tenho competência nenhuma. Eu sou casado por milagre, sou pai por misericórdia. Estou aqui falando com vocês por bondade divina, porque eu sei muito bem o que ia acontecer comigo se o Espírito do Senhor se retirasse de mim. Eu não ia casar, porque mulher nenhuma queria viver com um cara igual a ele. Nesse caso, o provérbio valeu para a Sória, né? O que acha minha esposa achou um bem, alcançou um favor do Senhor. Às vezes no meu casamento a gente tem esse embate entre quem é Esmina e quem é Éfeso. Deus me deu uma esposa muito eficiente. Ela não precisaria de mim para ver, eu tenho plena consciência disso. E olha que eu já quis pular do barco no casamento nesse sentido. Eu não quero que essa mulher sofra. Eu quero sair fora, porque ela sabe viver sem mim. E eu só consigo viver com ela porque eu tenho que andar todo dia no altar. E eu não tenho competência nenhuma. Gente, eu estou fazendo 2 cursos agora. Todo dia quando eu levanto da minha cama eu falo, Jesus, me dá graça para eu viver.
Interpretem isso como vocês quiserem. Você pode virar várias análises psicológicas, sociológicas. Ele precisa se amparar num Deus. Faça o que você quiser. Eu sei quem eu sou e isso já está ótimo. É Jesus dizendo, olha, eu sei da tua pobreza e sei da tua fraqueza. Agora, a única coisa que eu falo de Jesus já me falou uma vez, por exemplo, que ele ia deixar algumas pessoas cegas. Umas igrejas de Éfeso disseram, olha, vai voltar, mas vai voltar cego. Isso virou um trauminha para mim. Quando ele falou isso, já sei de algumas pessoas, eu falei, Jesus, por favor, não me deixa nem cego e nem aleijado. Porque a igreja de Esmirna tem essa tentação de se sentir tão incapaz, que você vai ficando atrofiado. Você é de Jesus, mas você vai ficando assim, espiritualmente falando. Você não alcança o que você tem que alcançar. Aí eu falo, Senhor, não me deixa cego, mas também não me deixa atrofiado, porque eu sei que cego Ele não vai me deixar. Quando é que você sabe que você não está cego? Quando o dia a dia te prova que você está amando como Ele nos amou primeiro. Que é isso, você não está se tornando correto, você está apenas vivendo nele. Mas vivendo nele a gente vai se sentindo igual a Ele. Que Ele fez aquilo, Ele se indignou. Quando Ele falava em público, Ele era dito como doido, quando Ele estava calado é porque Ele estava implicando. Quando Ele conversava com o pecador, é porque Ele era fanfarrão, beberrão. E quando Ele ia jantar na casa do rico, vê se isso é Deus. Olha a qualidade. Se isso fosse um profeta, bem saberia quem é essa mulher. É a igreja de Esmirna. Jesus elogia as duas, mas qual das duas você acha que parece mais com Jesus? Né? Então, que a gente faça essa escolha e que a gente opte para ser igreja. A gente está o tempo inteiro, uma hora sendo... Engraçado que em público eu sou meio... Como é que é o nome aqui? Eu sou meio... Éfeso, né? Aquele Leleco falou que tanto de coisa lá, eu até fiquei apavorado, o que eu fazia com aquilo tudo? É muita coisa. Mas aqui eu não estou sendo Éfeso, eu só estou deixando fluir aquilo que eu recebi. No dia a dia não tem muita coisa para dizer. Mas se o Senhor vem através de um vazio desse, incapaz, dizer isso para você, então sai do pedestal de Éfeso e entra no Esmirna e fala assim, que graça foi essa que o Senhor me deu, me ajuda a receber. E que a gente possa então voltar ao primeiro amor. Tem muita gente aqui que tem muitos motivos pessoais para ter abandonado o primeiro amor, apanhou demais na vida, aprendeu demais e ficou com medo, igual o biólogo que mexe com inseto. Eu fui conhecer na FMG um monte de biólogos que são especialistas em insetos e têm pavor de aranha. Coisa mais irônica, né? Mas a vida é assim mesmo. Médico, oncologista que morre de câncer, psicólogo que tem situações psicopatológicas na existência. Em caso, psiquiatra doido é o que mais tem. Né? E tem biólogos que mexem com inseto, que tem pavor de inseto. E a gente vai ficando assim. Tem gente que está assim aqui, apanhou demais e está... Eu estou vivo, mentira, eu estou só em pé. Consegui manter uma estrutura. É aquela pessoa que sofreu. É aquele negro pobre que, por algum motivo, ele não precisou das cotas para poder se formar e ele vira aquele negro amargurado. E eu nunca precisei de cota para nada na minha vida. Aí Jesus fala assim, volta ao primeiro amor. Você não precisou. Por várias questões que tem a ver com a sua história. Mas dá uma lidinha na história do Brasil para você, por favor, ser compassivo. Usa as oportunidades que eu te dei para amar, não é para segregar. Eu nunca precisei de nada. O Mandela bate na gente todo dia, né? Porque ele virou presidente lá da África só para fazer algumas coisas acontecerem mesmo. Coisas que a gente nem sabe. Tinha uma mulher aí que os Estados Unidos escravizou ela, porque ela tinha uma protuberância, tanto nas nádegas quanto nos órgãos sexuais. Ela virou... Os americanos ganharam muito dinheiro com essa mulher. E ela morreu no ostracismo. E aí aquele homem, depois de quase 30 anos preso, virou presidente da República, ele exigiu que a alçada dessa mulher voltasse para ser enterrada com dignidade para a África. Porque isso gera componente histórico. Não sei, eu nem sei qual é a religião do Mandela, mas uma coisa eu sei. Isso é primeiro amor.
é fazer o grande, como que o grande dissesse, né? Olha, alguém perguntou, mas por que você não gosta de Jesus? Não. Do vosso Cristo eu gosto, eu amo. Ele foi até um seguidor prático de Jesus. Não dá para gostar do vosso cristianismo. Porque é um cristianismo muito efésico. Um cristianismo muito cheio de lógicas e batalhas, e a pessoa batalha tanto que ela fica amargurada. Fica com raiva da Priscila que não batalha tanto, e Jesus falou, Priscila, eu te amei, te escolhi, que ele vai dizer para a igreja de Filadélfia, né? Você tem pouca força, não tem problema, ninguém precisa ter força. Só precisa ser em mim. Então que a gente possa saber discernir isso. O que é odiar a doutrina dos nicolaítas, mas o que é, apesar da sua fraqueza, amar aqueles que foram engolidos por São Nicolau. E dizer, olha, aqui é a igreja, aqui a gente se ama. Deus não vai ficar correndo da gente porque a gente acolheu as pessoas com suas sujidades. Ele, que ensinou a gente a lavar os pés uns dos outros, vai correr da gente. Então que a gente fique com essa meditação. E eu te peço, Senhor, que o Senhor aperfeiçoe, aprofunde a Tua palavra em cada coração nesta noite, Senhor.